Olá! Alguém já parou para pensar no que realmente faz a indústria rodar lisinha, sem aqueles sustos de parada que custam, nossa, uma fortuna e dão uma dor de cabeça? Hoje a gente vai investigar fundo um tema super importante para qualquer operação, a tal da manutenção preventiva. Olha, recebemos um material bem completo sobre isso e a nossa ideia aqui é destrinchar o essencial. O que é mesmo essa manutenção preventiva? Quando ela vale a pena de verdade? E, talvez o mais importante, como a gente sabe se está funcionando. Vamos lá, vamos desempacotar isso. Ótima introdução. Então vamos lá. A manutenção preventiva, ou MP, é basicamente um conjunto de ações que a gente planeja antes. A ideia é agir antes que a falha aconteça, sabe? Baseado em tempo de uso, ou número de vezes que a máquina rodou, ou até numa condição que a gente vê numa inspeção. O grande lance é diminuir a chance do equipamento quebrar ou se desgastar antes da hora. Uhum. E ela não tá sozinha nessa, né? Fica ali, tipo, entre a corretiva, que é apagar um incêndio depois que quebra, e a preditiva, que usa mais tecnologia para prever a falha. Mas o que a gente vê muito hoje, e o material confirma, é que os melhores programas misturam um pouco de tudo, são híbridos. Entendi. E trazendo isso para o dia a dia, para o chão de fábrica, que tipo de ação seria essa, na prática? Imagino que seja mais do que trocar óleo, né? Ah, com certeza. A gente fala de reapertar parafusos de forma programada, lubrificar do jeito certo, nos intervalos certos, fazer inspeções detalhadas, sabe? Às vezes só olhando, às vezes com alguma ferramenta simples, e também trocar peças que a gente já sabe que têm uma vida útil definida. Isso tudo muitas vezes seguindo normas técnicas, tipo a NBR 5462 aqui no Brasil, que ajuda a colocar todo mundo na mesma página. Legal. E quando funciona bem, quando essa MP é bem feitinha, quais são os ganhos que o material aponta? Menos paradas, imagino que seja o óbvio, né? É o mais visível, sim. A confiabilidade do equipamento aumenta bastante. Isso significa que o tempo médio entre uma falha e outra, o tal do MTBF, fica maior. E claro, se quebra menos, o equipamento fica mais tempo disponível para produzir. Isso melhora indicadores gerais importantes, como o OEE, a eficiência geral. E tem mais coisa além da produção em si, fora só não parar. Tem sim. A segurança melhora, o que é fundamental, ajuda a cumprir leis e normas, evita acidentes. A qualidade do que é produzido também tende a ser mais estável, porque o equipamento fica mais ajustado, mais calibrado. E se a gente olhar o bolso, o custo total pode diminuir. Evita aquelas falhas enormes, super caras, sabe? E dá para otimizar até o estoque de peças. Fora que cria uma cultura de mais disciplina na operação. Nossa, parece muito bom. Mas sempre tem um mais, né? Não deve ser uma solução mágica para tudo. Que limitações ou riscos o material levanta? Exato, tem que ter esse olhar crítico. Um dos materiais que a gente viu traz um dado bem interessante. Parece que só uns 11% das falhas estão ligadas diretamente ao tempo de uso, ao envelhecimento. Só 11%? Para isso, é bem menos do que eu imaginava. Pois é, Então, fazer manutenção só porque deu a data no calendário pode não adiantar tanto assim. pode não adiantar e pior, pode levar à sobremanutenção. Trocar peça boa antes da hora custa dinheiro à toa. E, olha que irônico, às vezes pode até causar uma falha nova. Aquelas falhas que aparecem logo depois que a gente mexe, sabe? Falha infantil que chamam. Fora que, né, implementar MP exige planejar, parar a máquina de propósito, ter gente treinada. Isso tem um custo, uma complexidade. E se os planos forem genéricos demais, dão uma falsa segurança. Ah, e um ponto crucial. Tudo isso depende de ter dados bons, histórico confiável. Senão vira chute, vira achismo. Total sentido. Com tudo isso na mesa, então, como é que o material sugere que a gente decida onde e quando a MP realmente vale o esforço? Quais seriam os critérios? Se a falha daquele equipamento causa um problemão, segurança, meio ambiente, produção parada, custo altíssimo aí, alguma manutenção proativa, seja preventiva ou preditiva, é quase obrigatória. Ok. Outra coisa é entender como aquele equipamento costuma falhar. Se a chance de falha aumenta mesmo com o tempo ou com o uso, a MP clássica, baseada em calendário ou horas, faz sentido.
Agora, se as falhas são mais do nada, aleatórias, talvez seja melhor investir em inspeção ou técnica preditiva para pegar a condição real. O custo da parada também pesa. Parar de forma planejada é muito mais barato que parar na emergência. Se sim, ponto para MP. E claro, às vezes tem lei ou norma que obriga a fazer certas manutenções preventivas. E por último, mas não menos importante, tem que ter recurso para fazer direito. Um sistema para gerenciar isso tudo, um CMMS, ajuda muito. Dados confiáveis, peças disponíveis, pessoal treinado. Entendi. Então não é para sair fazendo MP em tudo, tem que ser bem direcionado. E depois que a gente decide implementar, como é que garante que está funcionando? Como mede o sucesso disso? Para implementar bem, começa com o básico. Ter um bom cadastro dos equipamentos, saber quais os mais críticos para focar ali. Os planos de MP têm que ser específicos, pensando em como aquele equipamento falha, não um checklist genérico que serve para tudo e para nada. A execução tem que ser feita direitinho, claro, mas o pulo do gato é o feedback. Tem que analisar o que aconteceu depois da MP para ajustar os planos. Aquela tarefa preventiva que nunca acha nada, talvez não precise dela, ou talvez a frequência esteja errada. E para medir? Que números a gente olha? Usamos indicadores-chave, os KPIs, o MTBF, para ver se a confiabilidade está aumentando mesmo, a disponibilidade operacional, claro, o cumprimento do plano o pessoal chama de PM Compliance, para saber se o que foi planejado está sendo feito. E tem um interessante que é a efetividade real, tipo um PM Yield. Qual a porcentagem das MPs que realmente acharam alguma coisa? Um defeito começando, tarefa que nunca acha nada precisa ser revista. Também é bom olhar se tem falha logo depois da MP, para pegar problema que a gente mesmo causou. E claro, o custo da manutenção, muitas vezes comparado com o valor do equipamento. Fica bem claro que a manutenção preventiva é, sim, uma ferramenta poderosa, mas está longe de ser uma solução única para tudo. O segredo parece ser usar com inteligência, focar no que é crítico, entender como as falhas acontecem e, muitas vezes, combinar MP com outras coisas, como inspeções ou aquele monitoramento mais avançado, o preditivo. Exatamente. Não é só cumprir tabela, é usar os dados para ficar sempre melhorando a estratégia. O foco não é só fazer a tarefa, mas ver se ela de fato mudou alguma coisa para melhor na confiabilidade e no custo. É um processo contínuo de aprender e ajustar. E para fechar, fica uma reflexão que o material meio que provoca. Em vez da gente perguntar só, fizemos a MP que estava no plano? Talvez a pergunta mais estratégica seja, as nossas ações de manutenção estão conseguindo mudar como, quando e por que os nossos equipamentos falham? Fica aí para pensar. Uma pergunta excelente para levar daqui. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração sobre manutenção preventiva. Até a próxima. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!